Olá! Hoje daremos continuidade ao estudo do direito societário, tratando a respeito da proteção ao nome empresarial e, nesse ponto da matéria, trataremos sob o ponto de vista do direito do empresário à proteção do seu nome empresarial. Lembrando que na última aula nós tratamos da obrigação, do dever da junta comercial, do órgão de registro, de proteger o nome empresarial, ou seja, da obrigação do órgão de registro em não aceitar o registro de um nome empresarial já registrado naquele mesmo órgão, dentro da ideia de se observar o princípio da novidade. Quanto ao direito do empresário à proteção do seu nome empresarial, de que não se tenha dois empresários com o mesmo nome empresarial se identificando da mesma forma, portanto, temos que começar tratando da Convenção da União de Paris. Convenção essa que foi o primeiro acordo internacional relativo à propriedade intelectual, assinado em 1883 em Paris, e daí o nome, Convenção da União de Paris. Desde então já houve algumas alterações e ratificações, revisões periódicas, e atualmente a versão que está em vigor é esta, e que no nosso país, o Brasil também é um dos signatários, um dos 173 países signatários da Convenção da União de Paris, está em vigor por força do Decreto 75.572, de 8 de abril de 1975. A Convenção da União de Paris, no seu artigo 8º, prevê taxativamente que o nome comercial será protegido em todos os países da União de Paris, ou seja, dos países signatários dessa convenção internacional, sem obrigação de depósito ou de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio. Em outras palavras, pela Convenção da União de Paris, a proteção ao nome comercial independe de registro, independe de depósito perante qualquer órgão, ou seja, o nome empresarial, como um elemento de identificação do empresário, teria a possibilidade de ser protegido independentemente de estar registrado, apenas pelo fato daquele empresário ser conhecido por aquele nome. Ou seja, é o uso do nome que lhe concede o direito à proteção. Pouco importa se esse nome faça ou não parte de uma marca. Afinal de contas, marca e nome, como também já vimos, são coisas diferentes. Marca identifica produto ou serviço, enquanto o nome identifica o sujeito. E nesse caso, a lógica por trás dessa regra é exatamente a de que, imaginem que nós quiséssemos proteger o nome empresarial de um empresário mundialmente conhecido em todos os países do mundo, signatários dessa convenção, e que dependesse obrigatoriamente do registro formal deste nome para obter a proteção. Isso seria virtualmente inviável. Então, essa convenção justamente prevê que a proteção não depende de registro. A proteção depende do uso. E, portanto, se você é conhecido localmente, a tua proteção seria local. Se você é conhecido nacionalmente, a sua proteção seria nacional. E se você é conhecido mundialmente, obviamente, que a sua proteção também se estenderia em todos os países da União. Por muito tempo, a proteção ao nome empresarial, no que diz respeito ao direito do empresário, seguiu a regra do artigo 8º da Convenção da União de Paris. Acontece que em 2002 veio o nosso atual Código Civil e que previu, no seu artigo 1163, o seguinte: o nome de empresário deve distinguir-se de qualquer outro já inscrito no mesmo registro. Parágrafo único. Se o empresário tiver nome idêntico ao de outros já inscritos, deverá acrescentar designação que o distinga. E aqui, portanto, já faz expressa referência ao registro. Artigo 1166. A inscrição do empresário dos atos constitutivos das pessoas jurídicas ou as respectivas averbações no registro próprio asseguram um uso exclusivo do nome nos limites do respectivo Estado. Parágrafo único. O uso previsto neste artigo estender-se-á a todo o território nacional, se registrado na forma da lei especial.
Portanto, esse artigo 1163 e o artigo 1166, na verdade, acabam por reprisando a regra do artigo 61 do Decreto 1800 de 96, e que, justamente, tem por objetivo regulamentar a Lei 8.934/94, que trata do registro público de empresas mercantis, ou seja, das juntas comerciais. Muitos diriam, bem, então o Código Civil não inovou em nada, na medida em que a regra da proteção nos limites do Estado em que estivesse registrado já estava na nossa legislação através do Decreto 1800. Não é verdade, todavia. Por quê? Porque, como já vimos, a Lei 8.934 e o Decreto 1800, que a regulamenta, não trata do direito do empresário à proteção. O destinatário da norma é o órgão de registro, é a junta comercial, que tem o dever de, nos limites do seu estado, proteger o nome que nela estiver registrado. Todavia, quando esta mesma regra foi copiada para o Código Civil, e a meu ver até inadvertidamente dentro de uma lógica de que não estariam inovando, obviamente que muda de figura, na medida em que o Código Civil não trata do dever da junta comercial em proteger, mas trata do direito do empresário à proteção ao seu nome. E nesse caso, esses dispositivos acabaram justamente alterando, a princípio, a lógica de proteção ao nome empresarial. E aí vem a questão, como ficaria, então, a Convenção da União de Paris dentro deste cenário? Infelizmente, o entendimento que tem sido observado por nossos tribunais é de que, a partir do Código Civil Brasileiro de 2002, a proteção ao nome efetivamente ficaria restrita ao estado em que estiver registrado nos termos do artigo 1063 e 1166 do Código Civil Brasileiro. Cito aqui o RESP 971/026 da lavra do ministro Sidney Benetti, que prevê basicamente o seguinte: os artigos 61 do Decreto 1800 de 96 e 1166 do Código Civil de 2002 revogaram o Decreto 572 de 75, que é a Convenção da União de Paris, no que tange à extensão territorial conferida à proteção do nome empresarial. Agora, a proteção legal da denominação de sociedades empresárias, consistente na proibição de registro de nomes iguais ou análogos a outros anteriormente inscritos, restringe-se ao território do Estado em que se localiza a junta comercial encarregada do arquivamento dos atos constitutivos da pessoa jurídica. Bem, com o devido respeito, eu entendo que essa não deveria ser a melhor interpretação. A começar pelo fato de que o Decreto 1800 de 96, através do seu artigo 61, como já dito, apenas trata de regulamentar uma lei de registro, e que, portanto, o destinatário da norma era o órgão de registro. Então, nunca se defendeu que o Decreto 1800 tinha revogado a Convenção da União de Paris. E, inclusive, se já tivesse revogado, não teria por que se falar que o artigo 1166 do Código Civil revogou a Convenção da União de Paris, porque se já estava revogado, não há por que se falar em revogação duas vezes. O fato é que só se começou a tratar da lógica de que o Brasil teria rompido com a Convenção da União de Paris nessa parte, se deu a partir do Código Civil e não do decreto. E, a meu ver, a melhor interpretação deveria ser a de que o Código Civil, ao copiar a lei de registro, copiou inclusive a mesma lógica, dentro da ideia de que a proteção nos limites do estado em que estivesse registrado se daria dentro de uma lógica de proteção administrativa e não do direito do empresário à proteção. Todavia, não é esse o entendimento que tem sido adotado e, portanto, o empresário, para proteger o seu nome, efetivamente acaba tendo que levar a registro o mesmo em todas as juntas comerciais do país para ter uma proteção a nível nacional. Ou, como muitos têm feito, aproveitando-se da possibilidade do registro da marca a nível nacional no INPI, acabar adotando uma denominação, naquelas sociedades em que se admite a denominação, e adotar como expressão de fantasia exatamente a expressão registrada como marca. E daí, nesse caso, aquela expressão registrada como marca
tem uma proteção nacional, ninguém poderá utilizá-la a não ser o seu titular, e nesse caso, se usou no nome empresarial, passaria a ter uma proteção pela marca. Mas, a meu ver, não é necessariamente o que deveríamos ter no nosso sistema. Afinal de contas, mais uma vez, nome é nome, marca é marca, apesar de poder ter, inegavelmente, uma confusão, um conflito, levando a terceiros a ligar uma à outra, são coisas diferentes. E não teríamos por que ter uma proteção ao nome, porque eu vou ter que usar a marca para isso, o sistema de proteção da marca. Eu teria que ter uma proteção ao nome empresarial adequada no nosso país por si mesmo. E destaco que nos dias atuais é virtualmente impossível imaginar que o nome empresarial deve ter a sua proteção no limite do Estado apenas, numa crítica a essa interpretação e ao que temos hoje, porque, afinal de contas, imaginem vocês, num mundo globalizado como temos, de acesso fácil à informação, que obviamente que se eu buscar informações a respeito de um determinado empresário na internet, como todos fazemos, obviamente que se esse empresário é o registrado no Paraná ou em São Paulo, no Rio de Janeiro ou em qualquer outra unidade federativa do país, obviamente que eu não vou me aperceber se é o mesmo empresário. Entro eu num site de reclamações, por exemplo, voltado a consumidores insatisfeitos, e obviamente que buscando informações sobre o empresário, eu vou buscar o seu nome empresarial. E de repente posso encontrar lá centenas de reclamações em nome do empresário X. E imagino eu que, portanto, é aquele com quem eu vou me relacionar. E com isso eu acabo desistindo de contratar com ele. E, na verdade, aquele empresário que está ali tendo objeto uma série de reclamações, na verdade, é outro empresário com o mesmo nome empresarial registrado apenas em outra junta comercial do país. Obviamente que isso leva à confusão, e a confusão é exatamente o que se quer evitar com a proteção ao nome empresarial. Diante desse cenário, onde limites entre estados e fronteiras basicamente não mais existem graças à facilidade da internet, obviamente que essa visão do Código Civil é uma visão ultrapassada, até porque o projeto do Código Civil é também antigo, e por isso há propostas de alteração. Destaco, todavia, que ainda são propostas, e como propostas, sabe-se lá se algum dia irão ser ou não aprovados. Nós temos o projeto de lei 1572/2011, que trata do novo Código Comercial brasileiro na Câmara dos Deputados, e que prevê em seu artigo 48 do projeto, não é lei, ainda é um mero projeto, de que a inscrição do empresário individual, o arquivamento do ato constitutivo da sociedade empresária no registro público de empresas asseguram o uso exclusivo do nome empresarial em todo o país. E no artigo 49, é facultado, para fins de facilitação do direito assegurado nesse artigo, o registro do nome empresarial nas juntas comerciais de outros estados, além do da sede da empresa. E, a meu ver, essa disposição é a mais adequada, onde o direito do empresário à proteção estaria assegurado em todo o país e, administrativamente, para facilitação do direito, permitiria ao empresário também buscar o registro em mais de uma junta comercial, dentro daquela ideia de que eu posso tentar evitar que outro empresário registre o mesmo nome que eu, se a junta comercial ao qual ele tentar já tem o meu nome lá registrado. Daí a junta comercial me conhece e vai justamente proteger o meu nome. Agora, o fato de eu não fazer isso não me retiraria o direito de proteger o meu nome empresarial a nível nacional. Essa é a ideia deste projeto e, a meu ver, bastante adequado. Todavia, nesse mesmo projeto já foi apresentada uma emenda buscando alteração do artigo 48 do projeto, mantendo a proteção nos limites do estado em que estiver registrado, como temos hoje, ou seja,
não se alteraria basicamente a regra atual e continuaríamos com o mesmo problema. Então, como é um mero projeto, sabe-se lá se algum dia será aprovado e ainda em que termos será aprovado, se haverá alguma mudança ou não. Temos também um outro projeto de lei de um novo Código Comercial, que é o projeto de lei 487 de 2013, tramitando no Senado, e que basicamente repete o que o projeto da Câmara prevê. Também proteção a nível nacional e facultando ao interessado, ao empresário, o registro em mais de uma junta comercial para a proteção administrativa do seu nome. Então, nós temos esses dois projetos tramitando paralelamente. Temos ainda, atualmente, um substitutivo ao projeto de lei do Senado, 487 de 2013, em que a relatora é a senadora Soraya Tronic, em que justamente se pretende um novo Código Comercial com uma redação diferente daquele projeto 487 de 2013 e que está tramitando de forma um pouco mais célere. Neste substitutivo, o artigo 19 do mesmo prevê a proteção do nome empresarial de forma bastante sintética. O nome empresarial deve distinguir-se de qualquer outro já inscrito no registro público de empresas mercantis, que são as juntas comerciais. A meu ver, a redação até do projeto de lei original é mais adequada, onde deixa bem claro que a proteção é nacional e facultando o registro em mais de uma junta comercial para facilitação do direito numa ideia de proteção administrativa. Todavia, aqui fala, no mesmo sentido, já escrito no registro público de empresas. A meu ver, dando a entender, portanto, que o registro público de empresas é o sistema nacional e, como tal, registrado em qualquer junta comercial, você teria proteção no país. Todavia, obviamente, por não deixar isso taxativamente expresso como previa o projeto original, a meu ver, poderá alguém ainda querer arguir de que o registro é aquele da unidade federativa onde foi feito e que, portanto, a proteção continuaria limitada ao estado em que se registrou. O que, obviamente, não é a interpretação mais adequada, mas corre-se o risco e, no meu entendimento, nesse substitutivo, o ideal seria deixar claro qual realmente é a intenção, se é estender a proteção ou manter, como temos hoje ainda, a proteção nos limites do respectivo estado onde estiver registrado. Portanto, em resumo, a proteção ao nome empresarial, tanto a administrativa, a cargo da junta comercial, a cargo do órgão de registro, quanto o direito à proteção ao nome empresarial do sujeito, do empresário, acabam se confundindo dentro da ideia de que hoje, no nosso país, essa proteção se dá nos limites do respectivo estado em que estiver registrado, podendo o empresário registrar em mais de uma junta comercial, levando aquela certidão simplificada que já mencionamos na aula anterior a registro e, a partir do momento que o fizer, também terá direito à proteção naquele estado. Não o fazendo, não terá direito à proteção e, portanto, poderá ter um outro empresário registrado em outra unidade federativa, em outra junta comercial, com o mesmo nome empresarial daquele empresário anterior, o que, como disse, não é o mais adequado. Obrigado, por hoje é só.